Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso programa com os principais assuntos desta semana na Câmara Municipal e na nossa cidade. Confira os destaques de hoje. Economia em alta. São José registra a abertura de 15 mil novas empresas nos primeiros 6 meses do ano. Melhoria no transporte público. Prefeitura concluiu a instalação de 22 câmeras inteligentes nos semáforos da linha verde. Segurança Pública. Veja um balanço do que foi apresentado na segunda reunião deste ano do programa São José Unida. Semana Legislativa de hoje está no ar. São José dos Campos completou 259 anos no último dia 27 de julho. E os números da economia mostram que a cidade não para de crescer. Só nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 15 mil novas empresas foram abertas por aqui. É um aumento de 15% em comparação com o ano passado. A maioria desses novos negócios é de MEIs, os microempreendedores. Eles aproveitaram as facilidades e o apoio do poder público para tirar o sonho do papel. Área rural de São José dos Campos. O sabor da roça mora logo adiante e mistura doçura com pitadas de pimenta. A empresa de geleias, que hoje fabrica diversos gostos, começou discreta, com apenas uma opção. No começo eu fazia só de morango, só que aí como eu vi que o mercado estava assim, bem carente de um produto artesanal, sem conservante, e aí eu fui procurar entender um pouco mais sobre a geleia. E aí comecei a pegar receitas, seguir live, e aí eu fui melhorando o processo. Microempreendedora individual, Viviane começou a produção dos doces após um período sem conseguir emprego. O empreendedorismo foi um momento de reencontro profissional. Eu até procurei emprego, distribuí currículo e tudo, mas estava bem difícil. Aí eu virei e falei assim, não, estamos na área rural, não é impossível, e aí a gente começou. Viviane é uma entre as mais de 122 mil empresas ativas em São José dos Campos atualmente. Número esse que segue em alta. Dados da Sala do Empreendedor mostram que só no primeiro semestre deste ano, a cidade registrou a criação de 15 mil novos CNPJs, o que representa um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os MEIs foram os que mais cresceram. Cerca de 11 mil das 15 mil novas firmas registradas nestes primeiros 6 meses de 2026 são microempresas individuais. Nós acreditamos que que esse número para esse ano, nós vamos entrar para a história, que acreditamos que vamos chegar na marca de 30 mil novos CNPJs em São José. Um dos fatores apontados pela Prefeitura para o crescimento no número de empresas é a redução da burocracia que ajuda a encurtar o processo. A Lei da Liberdade Econômica, o Plano Diretor, todos são alinhados para desburocratizar. Nós acreditamos que todas essas ações construídas de forma intencional, ela tem de fato atraído novos empreendedores e encorajado os nossos munícipes, porque está no nosso DNA de fato empreender. A Sala do Empreendedor atende tanto pessoas que pretendem abrir o negócio do zero, quanto empreendedores que estavam na informalidade. Foi no espaço que Viviane formalizou a empresa de forma rápida. No começo eu até achei que ia ser bem difícil a regularização, né? Mas não foi. No final do dia ele já me deu um retorno bem positivo, dizendo que já estava com a inscrição, já tinha me passado por WhatsApp. Eu nem precisei ir lá, ele mandou para mim tudo por WhatsApp. Nosso sistema funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não para. Qual que é a nossa preocupação? No passado, a nossa preocupação era em diminuir o tempo. Hoje nós abrimos uma empresa de baixo risco em menos de 24 horas. A viabilidade locacional, que é aquele ato de você perguntar ao município se você pode exercer a atividade em determinado local, ele é feito em até 3 minutos. Então, vencido isso, hoje a nossa preocupação é trazer cursos para que esses empreendedores continuem, que eles cresçam. A formalização de uma empresa é o primeiro passo para empreendedores que pretendem crescer. Mas é preciso também buscar conhecimento para aumentar as chances de sucesso. Segundo o IBGE, 60% das novas empresas fecham as portas em 5 anos. A Cássio, analista de negócios do Sebrae em São José dos Campos, afirma que o erro mais comum dos novos empreendedores está ligado à gestão.
E, infelizmente, uma das nossas dores como Sebrae é que as pessoas nos procuram depois que já estão com um problema. E não é isso. Quanto antes ela vier, mais fácil a gente consegue de apoiá-las para que elas continuem abertas, para que elas mantenham a empresa delas sustentável. O Sebrae atua em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos e o Parque Tecnológico na capacitação de novos e futuros empreendedores. Os convênios proporcionam oficinas e cursos gratuitos para quem quer estudar. A pessoa pode procurar o Sebrae pela internet no www.sebrae.com.br ou nos procurar aqui no escritório regional de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. A gente faz um agendamento, prepara um bom atendimento e todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos alguma palestra em algum dos pilares da gestão. Saber lidar com o dinheiro é um desafio para muitos adultos, mas esse aprendizado agora começa cedo nas salas de aula. O Senado aprovou recentemente a inclusão da educação financeira como tema obrigatório nas escolas de todo o país. Aqui em São José, o Legislativo já tinha saído na frente com uma lei aprovada em 2021, que autoriza o município a implantar o tema na rede municipal. O objetivo é ensinar crianças e jovens a planejar o futuro e evitar o endividamento. Para a Cibele, a educação financeira começa dentro de casa. Desde cedo, ela ensina aos filhos que lidar com o dinheiro é também aprender a planejar, fazer escolhas e valorizar o esforço por trás de cada conquista. Eu acredito que alguns princípios, eles nascem no berço mesmo, né? Eles precisam ser construídos para que eles alcancem um fruto no futuro. Então, tanto eu quanto meu esposo, a gente sempre pensou sobre na educação dos filhos e pensamos também o quanto isso é importante, sabendo que no dia a dia é necessário o planejamento, a decisão, e não é mais só sobre dinheiro, sabe, Ana? É mais sobre mordomia, aquilo que nós entendemos como prioridade, aquilo que nós entendemos como contentamento. As conversas sobre dinheiro que começaram ainda na infância, hoje fazem parte do dia a dia do filho mais novo, Rafael. Aos 15 anos, ele diz que o aprendizado ajuda a fazer escolhas mais conscientes e pensar no futuro. Quando vai comprar um perfume, uma camiseta, eu preciso disso? Precisa ser a melhor de todas? Então eu acho que toda vez eu faço essa pergunta para mim, porque eu tento investir meu dinheiro e guardar para uma emergência. Então essa instrução veio desde sempre e agora para ficar para a vida mesmo. Embora histórias como a da Cibele e do Rafael mostrem os benefícios desse aprendizado, a educação financeira ainda está distante da realidade de muitos brasileiros. A falta de conhecimento sobre o tema ainda é um dos principais desafios. Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos, mais da metade dos brasileiros admite que entende pouco ou quase nada de educação financeira. Por isso, especialistas destacam que aprender a lidar com dinheiro ainda na infância é o melhor caminho para tornar adultos mais conscientes nas decisões financeiras. Quando nós ensinamos as crianças, nós conseguimos trabalhar a compulsão, que é um grande problema do século. Nós somos bombardeados pelas redes sociais, com muitos patrocínios, muita divulgação de bens de consumo, e muitas vezes as pessoas compram por impulsão. Quando nós aconselhamos e ensinamos as crianças, nós fazemos com que elas pensem antes de comprar. E é sempre aquela pergunta que deve ser feita: será que eu preciso? Será que eu quero ou se eu preciso? Se sempre nós fizermos essa reflexão, com certeza nós vamos evitar inúmeros gastos desnecessários. Com o avanço desse debate, a educação financeira também ganha mais espaço nas políticas educacionais. O Senado aprovou um projeto que torna o tema transversal nos ensinos fundamental e médio. Com isso, professores de diversas disciplinas poderão trabalhar o assunto ao mesmo tempo que ensinam sobre outros conceitos como matemática, português, geografia. Já em São José dos Campos, o tema virou uma disciplina própria do currículo pedagógico das escolas municipais, a partir de uma lei aprovada na Câmara. Na rede estadual, o conteúdo já faz parte da matriz curricular e é desenvolvido em sala de aula por meio de atividades práticas.
Temos formações, existe o supervisor ponto focal na URI, que ele é formado constantemente e ele leva, multiplica essa formação para os professores da rede. Nós também temos a EFAP, que é uma escola de formação nossa, que trabalha o planejamento de aula e traz esses componentes, traz os conceitos da educação financeira para o dia a dia ali do professor, ajudando na preparação das aulas, permitindo que ele também se fortaleça, para desenvolver o conteúdo com os alunos. Mais do que ensinar a economizar, a proposta é fazer com que esse conhecimento esteja presente nas escolhas do cotidiano. Para esse economista, o aprendizado deve acontecer por meio de situações práticas e adequadas à idade dos estudantes. Eu considero que a melhor idade para se iniciar é quando a criança ela é alfabetizada, porque nós conseguimos fazer de maneira lúdica, nós conseguimos fazer analogias ao dinheiro. Então, um exemplo muito bacana são exercícios com doces, balas, na qual nós conseguimos fazer a mesma conexão com o recurso financeiro. Com a educação financeira ganhando cada vez mais espaço nas escolas, a expectativa é que esse conhecimento chegue ao número maior de crianças e adolescentes. Mais do que falar sobre finanças, a proposta quer desenvolver hábitos e comportamentos que acompanhem os estudantes ao longo da vida. O impacto da educação financeira é permitir que os nossos alunos tomem consciência da vida deles, planeje financeiramente, tenham objetivos a longo e a médio prazos, percebam que eles podem investir independente da quantia que se tem de rendimento em casa. Então, o impacto, o que nós queremos com a educação financeira é o desenvolvimento consciente do aluno para um consumo adequado. Uma oportunidade importante para quem usa o veículo como ferramenta de trabalho. Já está valendo o programa Move Brasil, uma iniciativa que oferece financiamento facilitado para motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores. O projeto traz juros reduzidos e o principal diferencial: não é preciso dar valor de entrada para conquistar o carro ou a moto 0 km. As taxas são diferenciadas por categoria e também por gênero, com condições especiais para as mulheres. Na próxima reportagem, a gente te mostra os detalhes de como o programa funciona e o alerta dos especialistas para você não comprometer o orçamento familiar. O sonho de ter um novo veículo para trabalhar agora está mais acessível. Quem atua registrado em plataformas de entrega ou transporte pode aproveitar os benefícios do programa Move Brasil, que oferece financiamento facilitado. A iniciativa prevê juros reduzidos sem a necessidade de entrada. Hoje nós sabemos que os entregadores, taxistas, condutores de veículos de carga pesada, hoje eles têm uma dificuldade muito grande para poder fazer a troca do seu veículo, E isso vai auxiliar. Ou às vezes não a troca do veículo, mas de equipamentos. Nós vemos os entregadores, os veículos de 2 rodas, a necessidade de melhorar a sua segurança através de equipamentos, através de acessórios. Os condutores, troca de pneus, que hoje o pneu está muito caro, combustível. Então tudo isso vai auxiliar esses profissionais dentro da área de aplicativos, taxistas, condutores de veículos de 2 rodas e também os caminhoneiros. O programa entrou em vigor no dia 27 de julho, com juros que variam de acordo com a categoria e gênero dos contribuintes. De acordo com a Caixa Econômica Federal, para mulheres motoristas de aplicativo e taxistas, a taxa mensal de juros é de 0,91%. Para os homens da mesma categoria, os juros são de 0,99%. Já para entregadores, a taxa mensal de juros é de 0,9% ao mês para mulheres e 0,98% para homens. Os prazos para a quitação da dívida também são diferentes de acordo com cada categoria. Entregadores têm até 48 meses, motoristas de aplicativo e taxistas até 72 meses. Já para os caminhoneiros, o prazo chega a 120 meses. O programista ele é muito bom por isso, porque ele abre uma linha de financiamento, você não precisa ter entrada, o prazo de pagamento é extenso e a taxa de juros é muito baixa. Mas você tem que ter uma gestão financeira. Para participar do programa, é preciso comprovar os requisitos na página do Move Brasil.
Após a aprovação, o participante irá receber a relação de modelos de veículos que podem ser financiados. Para esse economista, além da garantia da atividade profissional, o programa vai movimentar a economia do país. Quanto mais pessoas estiverem economicamente ativas falando, você começa a girar a roda da economia num sentido positivo. Mais pessoas trabalhando, mais dinheiro na economia, mais consumo, outras vagas são geradas também em outros setores, a economia começa a funcionar como um todo. Não é só esse plano que vai fazer a economia funcionar, é claro, mas ele contribui para isso também. Apesar das condições favoráveis, o economista alerta que, antes de optar por um financiamento, é preciso verificar se as parcelas irão caber no bolso, sem comprometer o orçamento familiar. Você tem que ter, sim, um planejamento financeiro de, uma vez, você está assumindo uma dívida. Você está fazendo aquisição de um bem, mas está assumindo uma dívida. Então você tem que trabalhar para você conseguir pagar isso daí. Porque por mais que você tenha prazo, por mais que você tenha coisa, se você tiver inadimplência, você corre o risco de você perder o bem que você comprou, seja a moto ou a bicicleta. Primeiro intervalo aqui no Semana Legislativa e daqui a pouco tem mais aqui na TV Câmara. Não saia daí. Um levantamento do Infociga revelou que a nossa cidade liderou o ranking regional de mortes no primeiro semestre de 2026. Foram 40 óbitos registrados. Os dados mostram que a maioria das vítimas são homens jovens e que as rodovias Dutra e Carvalho Pinto, além da Avenida JK, são os pontos de maior risco. A nossa equipe conversou com quem já passou pelo susto de se envolver em acidentes de trânsito aqui em São José e mostra como a legislação e as campanhas educativas tentam mudar essa realidade. Os acidentes de trânsito continuam impactando a vida de muitas famílias em São José dos Campos. Ana Clara sabe bem o que isso significa. Já se envolveu em 3 acidentes nas ruas da cidade. O primeiro acidente, que foi um pouquinho mais traumatizante, foi quando eu estava de bicicleta. Uma moto veio na contramão e me atingiu em cheio, eu voei, quase quebrei o pé, fui parar no hospital. Um acidente mais recente que aconteceu comigo foi, eu estava tentando entrar no prédio e estava dando setinha, uma moto veio, passou pelo meu lado, eu levei a moto embora. Teve uma vez também que eu fui estacionar o carro, uma van também queria estacionar na vaga da frente, ela não me viu, destruiu a frente do meu carro. Depois dos sustos, a forma de encarar o trânsito mudou. Hoje, Ana Clara redobrou a atenção ao circular pela cidade. Sou uma pessoa que não vai dirigir tão rápido, de forma inconsequente, porque eu sei que a responsabilidade que a gente tem que ser muito grande. Mas enquanto alguns acidentes terminam apenas em prejuízos financeiros, outros costumam ser fatais. No primeiro semestre de 2026, o Vale do Paraíba registrou 194 mortes no trânsito, uma queda de 1,5% em relação ao ano passado, segundo dados do Infociga. Mas São José dos Campos tem um cenário diferente. A cidade liderou o ranking regional com 40 mortes, 5 a mais do que em 2025. A gente tem mais pessoas circulando e, consequentemente, mais exposição ao risco. Principalmente porque esse aumento na circulação foi mais percebido nas motocicletas, que é um veículo que por si só já é exposto a risco. Um segundo ponto foi o aumento na tolerância com excessos de velocidade. E o terceiro ponto é a desatenção geral da sociedade. A gente está passando por um momento de muita ansiedade na sociedade, uma sociedade que vive conectada, mundo digital. Então o uso do celular também tem contribuído para poder tirar a atenção das pessoas. Os dados também revelaram onde esses acidentes fatais mais acontecem e o perfil das vítimas. A rodovia Dutra lidera um ranking com 11 mortes, seguida pela rodovia Carvalho Pinto com 7. Entre as vias urbanas, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na região leste, registrou o maior número de óbitos, 4 casos. O levantamento ainda mostrou que quase 80% das vítimas são homens e a maior parte deles em idade de 20 a 24 anos. Para o Observatório Nacional de Segurança Viária, reduzir esses números exige educação,
engenharia de tráfego e fiscalização. O objetivo é tornar as vias mais seguras e reduzir os riscos para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A gente sempre tem aquelas três campos de atuação. A educação, onde a gente tem as campanhas de conscientização para mostrar para as pessoas os riscos que são associados a determinados comportamentos. A gente tem a parte de engenharia, que é ir adaptando a cidade para perdoar o erro humano. Muitas vezes um motociclista que cai de motocicleta, a infraestrutura ela é agressiva a esse motociclista. E o terceiro é a própria fiscalização, principalmente com relação à velocidade. E a conscientização é uma das apostas de São José dos Campos. Um exemplo é o programa Faixa Viva, criada por uma lei aprovada na Câmara, que reforça o respeito à faixa de pedestres e a segurança no trânsito. Para o diretor de operações viárias do município, essa mudança de mentalidade passa principalmente pela educação. A gente sempre tem essa prerrogativa que a educação, a orientação é sempre a melhor opção, né, para você mudar principalmente o comportamento. Nós temos trabalhado também fortemente com a questão das crianças, né, dos adolescentes, dos jovens, que também são aí futuramente, né, muito próximo, né, já estarão aí nas ruas também usufruindo, né, já aí transitando com veículos. Então, a nossa pretensão é de que o serviço de educação seja cada vez mais intensificado, que é o que a gente acredita que faz a mudança. Para especialistas, reduzir as mortes no trânsito exige ações permanentes. O uso da tecnologia para identificar os principais problemas, somados à fiscalização, as campanhas educativas e a conscientização da população são apontados como caminho para tornar o trânsito mais seguro. A tecnologia ela é muito importante porque ela começa a nos dar dados, né, e a partir dos dados a gente consegue ser mais preciso na formulação das políticas públicas, principalmente aquelas que são relacionadas à conscientização. Então, identificar corretamente o problema é importante e a tecnologia ajuda com relação a isso. E a tecnologia nos ajuda também a disseminar a informação por redes sociais, por equipamentos, por meios digitais. Então, tudo isso contribui para a gente ter um grande campo de informação para a mudança de comportamento. Quem usa o transporte público em São José sabe que cada minuto conta na hora de chegar ao destino. E para dar mais agilidade aos VLPs, a Prefeitura concluiu a instalação de 22 câmeras inteligentes nos semáforos da linha verde. O sistema consegue detectar a aproximação do ônibus e altera o sinal automaticamente, criando uma espécie de onda verde para priorizar o transporte coletivo. Além de deixar a viagem mais rápida, os equipamentos estão ligados ao CSI e vão ajudar na fiscalização do corredor exclusivo. A linha verde é um corredor exclusivo para ônibus do transporte público 100% elétricos. O sistema viário liga a região sul de São José dos Campos ao centro. E para garantir a fluidez do trânsito no trajeto, o percurso vai contar com o apoio da tecnologia. Câmeras inteligentes que auxiliam na condução do tráfego no corredor viário. 22 novas câmeras passaram a integrar o sistema. Elas foram instaladas nos semáforos que controlam o tráfego dos ônibus. Os equipamentos contam com tecnologia de leitura automática de placas e serão integrados ao CSI para fiscalização e acompanhamento em tempo real. Qual que é o grande diferencial dessas câmeras? Ela veio primeiramente para dar prioridade para o VLP. Então, ela reconhece o veículo quando ele está se aproximando, né, o VLP, e dá o verde para ele no semáforo. Isso reduz o tempo de viagem, auxilia na fluidez do próprio transporte público e também, quando não tem um VLP, ela abre para transversal, né? Então os veículos não ficam ali parados de forma, né, sem a eficácia correta do semáforo. As câmeras também serão utilizadas para monitorar o funcionamento dos semáforos e o fluxo do trânsito ao longo do corredor. Com o sistema em operação, o município espera garantir o uso adequado da via e contribuir com a regularidade do transporte público. Traz uma fluidez maior e também, juntamente, traz segurança também, porque a câmera, além de dar essa prioridade para o VLP, ela também vai fazer leitura de placas e vai estar interligada no nosso Centro de Segurança e Inteligência. Além da fiscalização do uso irregular do corredor exclusivo, os novos equipamentos também pretendem dar mais agilidade nas viagens.
As câmeras irão ajustar automaticamente o tempo dos semáforos na passagem dos ônibus, garantindo a prioridade do transporte público ao longo do corredor. A gente consegue se planejar, consegue ter ali uma previsibilidade bacana. É benéfico que a gente tem que cronometrar as coisas certinho e pegar ele no horário, né? E a busca por melhorias no transporte público é pauta defendida pela Câmara, seja por meio de cobranças ao poder público ou a aprovação de projetos de lei sobre o tema. Para que a fluidez no trânsito vá além da linha verde, o Legislativo aprovou um projeto de lei que autoriza a implantação de temporizadores nos semáforos inteligentes da cidade. Para este especialista, é preciso pensar políticas públicas para aumentar a eficiência no tráfego do município. Tendo esse controle viário, você consegue dimensionar qual via precisa de maior tempo de liberação, qual via pode ser colocado menor tempo de liberação, determinando o tempo de deslocamento desse serviço em massa. Então isso é muito importante para um serviço em massa em São José dos Campos. Ainda segundo o especialista, o poder público precisa estar atento às novas tecnologias para atender às demandas futuras do trânsito urbano. Manter a tecnologia e evoluir com a tecnologia. Você vai ter uma tecnologia inicial que vai atender alguns requisitos iniciais, só que depois você precisa de uma adaptação ao sistema. Trabalhar com os dados e adaptar o sistema às necessidades que vão surgir especificamente para cada região, micro-região ou macro-região. Mais uma pausa aqui no Semana Legislativa. Não saia daí, a gente volta já já. Agora a gente fala sobre segurança pública. A segunda reunião deste ano do programa São José Unida apresentou novos dados sobre o combate à criminalidade na cidade. O programa reúne todos os órgãos de segurança pública de São José dos Campos. Aqui no Legislativo, a Câmara Municipal vem atuando diretamente na criação de políticas públicas na área e nos requerimentos aos batalhões e à Prefeitura para medidas de segurança nos bairros. Os dados divulgados pelo programa São José Unida mostram a redução em vários índices de criminalidade no município nos últimos 10 anos. No comparativo entre 2016 e 2026, o homicídio doloso, quando há a intenção de matar, reduziu 51,7%. Já o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, houve redução de 100%. E o roubo de veículos teve redução de 95,7%. E neste ano, no mês de abril, foi registrado o menor índice desde 2001. Resultados positivos, roubo de veículos na cidade. Nenhum roubo de veículo registrado no mês de abril em São José dos Campos. Pela primeira vez na história, atingimos esses números, mas também podemos ali trazer todos os dados referentes aqui a outros tipos de crime, como furto, roubos e homicídios, que também vem tendo uma redução aqui em São José dos Campos. Criado em 2017, o programa São José Unida promove um trabalho integrado com todos os órgãos de segurança da cidade. As operações contam com o apoio do Centro de Segurança e Inteligência, CSI, e atualmente o programa tem intensificado ações de combate ao tráfico de drogas. De acordo com o balanço divulgado pelo município, em São José dos Campos há um flagrante a cada 30 horas. Só neste ano, a Guarda Civil apreendeu 14.700 porções de entorpecentes. Já a Polícia Militar apreendeu quase 100 quilos de drogas nas ações diárias realizadas entre janeiro e maio. Todo este trabalho integrado dos órgãos de segurança da nossa cidade também passa pela participação dos moradores, seja através do Conselho Municipal de Segurança Pública ou dos CONSEGs, os conselhos comunitários. A presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São José explica a importância do diálogo entre as polícias e os moradores nos encontros dos CONSEGs, que contam com representantes de todas as regiões da cidade. Quando a população participa ativamente, trazendo ali demandas, que seja, por exemplo, um poste de luz que esteja queimado, que vai trazer uma certa insegurança, naquela região, ela traz, a prefeitura vai lá, faz o conserto, enfim. Uma região que tem um índice de
furto de veículos, por exemplo. Quando a população traz essas demandas para as autoridades, a Polícia Militar consegue ali fazer um patrulhamento mais efetivo, né, com relação àquela região, ajuda a Polícia Civil nas investigações, né, e a GCM também ali com a Polícia Militar fazendo esse patrulhamento. Muitas solicitações também chegam à Câmara Municipal. O Legislativo criou até mesmo a Frente Parlamentar da Segurança Pública, que auxilia na construção de políticas públicas. Algumas dessas políticas se tornam leis aprovadas, a exemplo do projeto que autorizou o Poder Público a instituir o programa Olho Vivo. A medida garante o patrulhamento com o uso de drones pela Guarda Civil Municipal. Toda a integração, né, que traz para nós o favorecimento na hora de fazer o monitoramento, seja de qual situação que for, seja uma situação de risco ou seja uma questão de segurança pública, é extremamente importante. Então, o uso de drone na nossa cidade já é utilizado, né, pela Guarda Municipal, já é feito pela Polícia Militar e Polícia Civil. Mas cada vez mais, né, aprimorando esses equipamentos para que nós possamos trazer mais tecnologia também, vai refletir de fato nos índices criminais que a gente quer cada vez mais diminuí-los também. Outra lei aprovada na Câmara autorizou o uso das câmeras do CSI para o monitoramento dos poliesportivos da cidade. Mas a cobrança pela segurança pública também acontece nas sessões plenárias, nas quais os vereadores analisam e votam requerimentos e indicações sobre o tema, como a intensificação de rondas policiais nos bairros. E a cada reunião que vem sendo feita, a gente consegue ter certeza que o nosso planejamento feito está indo de encontro a esse mapeamento para diminuir os índices criminais naquele determinado local, de fato é extremamente importante. Então essas reuniões cada vez mais, né, sendo feitas para que a gente possa cada vez mais procurar ali trazer melhor qualidade de vida, melhor atenção também ali para as demandas da população. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o balanço do eleitorado de 2026. Os números aumentaram em todas as regiões do país, com exceção do Sudeste. A gente preparou uma reportagem para entender mais sobre os eleitores e esses números. A Carol vai fazer 18 anos e já tirou o título de eleitor para exercer o direito de votar nas eleições de 2026. Para ela, participar do processo eleitoral é sinônimo de responsabilidade e cidadania. Para mim, eu acho que vem um senso de responsabilidade, assim, sabe? Não só como adulta, mas também como uma cidadã ativa agora, né? Acho que a gente começa a ter mais ou menos esse senso de responsabilidade mesmo. Então, foi uma das coisas que acho que me ajudou a ter um pouco mais de senso de amadurecimento. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o país tem mais de 158 milhões de pessoas aptas para votar no dia 4 de outubro, crescimento de quase 2,3 milhões de eleitores em relação às últimas eleições gerais de 2022. E assim como a Carol, mais de 52% do eleitorado é feminino. Para ela, é muito importante honrar esse direito conquistado. Até alguns anos atrás, né, antigamente, as pessoas não eram todas as pessoas que tinham direito ao voto. Então, quando você vota, você meio que honra, sabe, essa conquista, porque é uma conquista. E, além disso, você também exerce o seu direito como cidadão, né? Então, você vai ter uma pequena atitude, que é você ir lá, se deslocar para ter o seu voto. Uma pequena atitude que vai ter um grande impacto, né? Outra análise importante está nas faixas etárias do eleitorado. No Brasil, a participação dos maiores de 60 anos subiu de 21% para 23,6%. Mas a maior parte dos eleitores continua concentrado nas idades adultas. Em 2026, o grupo de 21 a 59 anos representa 71,1% do eleitorado nacional. É interessante também que as últimas pesquisas, os últimos dados oficiais, têm mostrado que o menor número de abstenção tem sido da população idosa. Então, os idosos estão muito engajados, mas isso também é resultado de um fator muito preponderante, que é as redes sociais. Os idosos eles estão mais suscetíveis às manipulações que são feitas através de grupos do WhatsApp, de redes sociais, e essas manipulações acabam mobilizando pessoas através da geração de emoção. Então, é um público que tem comparecido às urnas com maior frequência em relação aos demais. Por outro lado, os jovens ainda são a menor parcela no país. A faixa etária de 16 a 20 anos representa 5,2% do total de eleitores. Os jovens eles vêm com um olhar de mundo novo, uma demanda nova para a política, e a política, de certa forma, não está preparada
para atender essa perspectiva. Então eles estão sentindo a necessidade de participar, de ter as suas próprias lideranças, formar os seus líderes políticos, para que esses líderes novos tenham mais conexão e mais sensibilidade para essa demanda, para esse público. E os dados do TSE também revelam uma realidade curiosa. Apesar do crescimento no eleitorado nacional, a quantidade de eleitores do Sudeste caiu 0,56%, a única região do país a registrar queda no número de pessoas aptas a votar. Ainda assim, a região continua concentrando o maior eleitorado do país. Mais de 41% dos eleitores votam em colégios eleitorais do Sudeste. Aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos é uma das cidades com maior diminuição no eleitorado. A redução é de 3,4%. E entre os principais motivos estão a baixa adesão dos jovens e a falta da transferência nas zonas eleitorais de novos moradores. São José dos Campos é uma cidade que atrai muitas pessoas de fora, de outros municípios. Essas pessoas vêm residir em São José dos Campos, mas deixam de fazer a transferência do seu título de eleitor. Seja porque elas preferem deixar a situação como está, tendo aí uma expectativa de retornar ao seu município num futuro breve, ou aquelas pessoas que realmente preferem não transferir porque querem manter o seu título na sua cidade de origem, e até mesmo aqueles que acabam esquecendo de fazer a transferência. Então, a nossa cidade tem essa característica e, consequentemente, acaba diminuindo a quantidade de eleitores no nosso município. O prazo para a regularização da situação eleitoral encerrou em 6 de maio de 2026. Mas quem se mudou para São José dos Campos e não transferiu o título para a cidade ainda tem uma oportunidade. Do dia 20 de julho a 20 de agosto é o que nós chamamos de transferência temporária do título de eleitor. Então, aquelas pessoas que têm o título eleitoral em outro município e quiserem votar em São José dos Campos, eles conseguem, dentro desse prazo, procurando a Justiça Eleitoral para fazer essa transferência. A Carol não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade de tirar o título para fazer valer a sua participação nas eleições. Para ela, algumas pessoas, e até mesmo o público mais jovem, se sentem distantes dos debates políticos. Uma realidade que poderia mudar com o incentivo à educação e cultura cidadã. Eu acredito que quanto mais você fala sobre cultura para os jovens, mais você consegue ter um retorno político, no sentido de criar um senso de responsabilidade mesmo, um senso de consciência do quanto que é importante votar. Talvez hoje os jovens eles não tenham uma consciência tão legal assim sobre política, porque eles não consumam tanta cultura, talvez porque eles não entendam muito sobre a própria cultura. O Semana Legislativa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia em mais uma edição. Na segunda-feira, o Boletim Legislativo está de volta às 2 horas da tarde. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, acesse youtube.com/TV Câmara SJC. Bom final de semana para você. Tchau, tchau.